Seguimos aqui com o nosso farol e o assunto de hoje, temos dois assuntos interessantes aqui. Eu já convoco para estar conosco Leilani de Paula, treinadora física e comportamental. Olha lá, bonitona, cabelo arrumado hoje, tá realmente, né? Bem-vinda, Leilani. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Tomou banho, já está perfumada, já está tudo em ordem aí para Tomei banho? começar o Não, nosso já fui bate-papo. dar Já aula, já foi da acordei aula. cedo. Pois é, e hoje é segunda-feira, nós temos dois assuntos, né? O primeiro, eu vou colocar o que disse um pesquisador aqui. É o cérebro se chocando com dois mundos opostos. No fim de semana, a gente relaxa, com tempo para fazer o que dá prazer real, como um churrasco com os amigos, ou assistir um filme sem ter hora para acabar. Na segunda, o trabalho puxa de volta para demandas, prazos e rotinas que nem sempre energizam, criando uma ansiedade que vem da sensação da perda de controle da felicidade. Isso é a síndrome da segunda-feira. Muita gente detesta, né, a segunda-feira. Eu queria que você falasse, até porque você dá aula, como você bem disse aos alunos, na segunda-feira, às segundas-feiras. O que é essa síndrome? Todo mundo odeia segunda-feira, Leilani? Ou não? Não, eu nunca tive esse problema, Roberto. Eu confesso a você que eu tenho 30 anos como treinadora física, né? E comportamental, um pouco menos tempo, mas eu nunca tive esse problema de reclamar na segunda-feira porque é segunda, porque domingo é domingo, nunca tive isso. Eu acho que o motivo pelo qual você acorda já reclamando pode já ser um vício neural, e também o hábito de reclamar se torna um vício, e também o fato de você não gostar daquilo que você faz. O seu propósito não está alinhado com aquilo que você nasceu para ser, nasceu para fazer. Então, é um motivo que você não tem motivo para você tem motivo para reclamar e não para levantar na segunda-feira para agradecer. Então você tem dois, você acorda logo pela manhã, ou você abençoa o seu dia ou você amaldiçoa o seu dia. Se você começar reclamando, você concorda comigo que você já está numa vibração muito baixa. Agora, acordei, já cuidei de mim, já recebi a luz natural, já despertei meu corpo, já orei, já meditei, já recebi luz natural, olhei para o céu e agradeci pela vida, as coisas mudam. Já é uma outra energia, já manifesta uma outra vibração, né? Mas eu vejo as pessoas que reclamam porque é feriado, porque tem que trabalhar, porque é sábado vou ter que trabalhar, porque segunda eu vou ter que trabalhar. Na verdade, eles não estão fazendo o que amam. A questão é essa. Aliás, você está falando não amar o que faz, né? Eu tenho percebido com uma certa recorrência, em vários pontos assim, onde o atendimento humano é essencial, desde ações do comércio até lanchonetes, né? Beira de estrada principalmente, viu? Você percebe claramente que a pessoa está ali, ela não presta atenção no que você está pedindo, ela não presta atenção, não olha para você como se fosse realmente um fardo estar trabalhando naquele horário e naquele local, enquanto ao contrário deveriam estar agradecendo por ter um emprego, né, Nelani? É tão básico, né? Mas tem muita gente que não tem acesso a um emprego. Sim, mas eu também atribuo a questão que nós estamos vivendo esse problema da saúde mental. Isso me preocupa muito por conta disso que eu hoje serei implementadora da saúde mental nas empresas, porque muitas pessoas que estão nesse quadro, que a gente já pode chamar até de depressão ou distimia, porque ela está ali, mas ela não está. A gente chama isso de presenteísmo. Ela está ali, mas ela não está focada. Então a cabeça dela, ela já não tem mais informação, ela não tá, ela tá na névoa mental, ela não tem foco, ela não tem concentração, ela está no automático, né, Roberto? Então provavelmente ela já está adoecida mentalmente. Então não dá para julgar, a gente precisa avaliar. Por isso que é importante o profissional da implementação da saúde mental nas empresas para avaliar, fazer um diagnóstico de risco mesmo, porque essa pessoa pode estar ali e não está, e de repente está sendo julgada como uma pessoa incapaz ou que não está apta para o serviço, ou pode ainda precisar trabalhar, mas vai ser demitida por conta disso, por uma reclamação, de repente, de um cliente, porque na verdade ela está doente. Nós estamos doentes mentalmente, por isso que é tão importante isso, por isso que nós estamos falando muito de saúde mental. Então não é só a questão de não estar alinhado com aquilo que eu nasci para fazer e amo fazer. Não é só isso. São outras coisas que podem estar ali colaborando para que aquela pessoa esteja adoecida no ambiente de trabalho e na vida. Porque se ela está ali
Provavelmente dentro de casa também, ela não está para os filhos, ela não está para ninguém, ela está sendo empurrada pela vida, ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Provavelmente não dorme bem, tem insônia, come mal. Então, como é que eu vou trabalhar feliz se eu não consigo nem dormir? Eu preciso dormir, eu preciso ter horas de sono reparador, eu preciso ter bons alimentos. Então, são questões, Roberto, que nós precisamos realmente avaliar o ser humano hoje, e é por isso que eu estou desenvolvendo os diagnósticos de risco psicossociais para que a gente possa ajudar as pessoas a encontrar uma vida melhor, para que elas possam trabalhar, ter o seu laboral, mas também ter o seu prazer em estar bem com a família, no trabalho, porque não existe essa coisa, deixa os seus problemas lá fora que agora você vai trabalhar. Não, não existe isso. Assim como tem como a gente fragmentar o corpo da mente, também não tem como deixar os nossos problemas em casa para trabalhar, porque eles vão com a gente. Mas a gente precisa fazer com que esse funcionário seja ouvido, uma escutatória, um bom ambiente que ele possa ser acolhido se ele estiver passando por alguma situação, para que a gente possa encaminhá-lo. Mas eu falo que o começo da insatisfação do ser humano é quando ele não está congruente naquilo que ele sente, naquilo que ele realmente deseja, naquilo que ele está pensando e naquilo que ele está deixando de fazer. Então, quando essas coisas estão desalinhadas, porque cada pensamento é um sentimento e um comportamento, quando essas três coisas estão alinhadas, eu penso em algo, mas aquele sentimento não está alinhado. E o meu comportamento menos ainda. Então, daí você leva uma vida incongruente. Aquilo que eu falo eu não realizo. Então, isso, ao longo da vida, levando uma vida dessa, o que que você espera? É uma depressão. Depressão é falta de vitalidade, é falta de tesão pela própria vida, Roberto. Então, as pessoas não deprimem amanhã. É um acúmulo, é uma somatória de dias que não são felizes, ou muitos dias que eu não estou bem comigo mesmo, ou muitos dias sem dormir porque aquilo está me incomodando. É muita reclamação e pouca oração e pouca gratidão. Então, é um acúmulo. É o acúmulo de muitos dias ruins e muitas reclamações que esse corpo vai adoecendo. Vamos falar de um outro sintoma também. Nós estamos falando, né, sempre, por enquanto, da segunda-feira, né, que muita gente não gosta e muita gente gosta também, né? Eu conheci uma pessoa, por exemplo, esposa de um amigo meu, Andréia. Ela adorava segunda-feira. Ela era daquelas que já 6 e pouco já estava em pé, já organizava a semana e tal. Então tem o outro lado também. Agora, Dani, as pessoas podem, em relação à segunda-feira, desenvolver uma crise de ansiedade também, né? Que começa no domingo e continua na segunda. Existe algum treinamento que a pessoa possa desenvolver para baixar a ansiedade, Leilani? É fazer coisas diferentes, Roberto, porque assim, você tem que identificar a emoção. Estou ansioso. Aquilo é um processo emocional. Agora eu tenho que trazer para a razão. Sai do límbico e traz para o córtex, que a gente fala razão, né? Então, bateu uma emoção ali de ansiedade. Por que que eu estou ansioso? Ai, porque meu domingo eu não fiz nada. Eu queria ter feito algo diferente. Eu gostaria de ter feito várias coisas, tá? Que várias coisas essas? Eu gostaria de ter ao ar livre, ou indo passear no shopping, ou comer num restaurante, eu não fiz nada. Então, a gente precisa nomear essa emoção. Estou ansioso, por quê? Porque não fiz determinada coisa. Então, quando a gente começa a entender o porquê que eu estou manifestando aquela ansiedade, eu posso fazer diferente. O problema é quando eu fico preso a isso, a ansiedade, aquela sensação de não ter soluções para aquela emoção encontrar fluidez dentro desse corpo, daí eu fico paralisada naquilo e aquilo vai manifestando na segunda, na terça, na quarta, daí eu vou procurando algumas rotas, daí eu começo a fumar mais, daí eu começo a beber, daí eu começo a procurar minhas rotas de fuga. Mas eu preciso entender a emoção. Porque se eu estou acontecendo sempre essa sensação no domingo para segunda, o que que eu posso fazer de diferente que eu não faço e que vai me trazer essa paz interior, ou então um pouco mais de satisfação, mudar, quebrar. A gente chama isso na neurociência, né? Quebrar esse estado para gerar um novo caminho neural dentro do seu cérebro. É isso que eu preciso. Novas sinapses neurais. Porque o cérebro já está acostumado. Todo domingo eu vou assistir determinado programa de televisão, eu vou almoçar na casa da mãe ou da avó, sei lá onde, e aquilo ali está me gerando uma certa
angústia, eu já não aguento mais essa rotina, eu quero algo novo. O cérebro quer, ele quer algo novo. Então começa a mudar. Começa a fazer pequenas mudanças no seu domingo para segunda, que essa sensação de ansiedade, ela também vai se diluindo. Agora, Elani, tem uma coisa também interessante nisso, né? Antes da gente partir para o outro ponto, né? Há uma diferença enorme, na minha opinião, entre o cansaço físico e o cansaço mental. Então, por exemplo, quem trabalha no campo, pega enxada ali, roça um pé de laranja, ou se não, roça no entorno da casa, e aí recolhe folhas, coloca no saco e tal, fica o dia inteiro, toma sol, descansa um pouco, depois volta ao trabalho e tal. Quando chegar 5 horas, a pessoa vai embora, janta e dá aquele cansaço, cansaço físico, né? E aí dorme numa boa, acorda no outro dia, já está refeito 100%. Agora, Leilani, o cansaço mental é uma coisa assim. Ontem, por exemplo, eu tive que buscar meu filho lá em São Paulo. Saí de Serra Negra, dá mais ou menos umas 3 horas de Serra Negra até São Paulo e depois mais 2 horas e meia para cá, né? Para cá cheguei por volta de 6h30, 7 horas. Ainda cheguei, fiz janta para ele, para a noiva dele, etc. Mas quando ele foi embora ali por volta de 9 horas, eu estava exausto. Mas não era exausto de ter feito alguma coisa que me exigisse do ponto de vista físico, mas você fazer uma viagem, voltar, dar uma atenção danada, perspectiva de temporais, etc. e tal. Então, existem dois cansaços, né? O cansaço físico e o cansaço mental. A gente pode trabalhar nesses dois sentidos? Então, Roberto, quando você deu um ótimo exemplo, essas pessoas que da roça, do sítio, eles têm vida. Eles tomam sol, eles pisam na terra, eles mexem com a terra, com a natureza, estão ali rodeados com o aroma da natureza, que já é uma aromaterapia fantástica. Então, eles estão ali liberando essa dopamina, recebendo o sol, que já altera totalmente seu humor. Agora, compara um cenário totalmente diferente, uma pessoa enfiada num prédio lá em São Paulo. Quando eu passo por São Paulo, eu vejo aquelas luzes acesas em 24 horas, né? Aqueles prédios, às vezes é tarde da noite, tem um monte de gente trabalhando. Eu sempre passo ali, eu falo, eu nunca quero estar nisso aqui, meu Deus, porque eu não dou conta disso, né? Eu não sei viver dessa forma. Então, dois cenários totalmente conflitantes ali. E quem tem saúde? Quem realmente tem saúde? Aquela pessoa ela pode ter mais dinheiro, mas aquela pessoa que dá roça, ela tem um prazer, é isso que ele deita e dorme. E ele tem o corpo que se regenera, porque ele tem o seu corpo alinhado com o seu ciclo circadiano. Provavelmente ele acorda 4, 5 horas, na hora que a galinha, o galo está cantando, galinha botando ovo e galo cantando. Então, ele tem todo o seu relógio biológico nos ponteiros certinhos ali, né? Enquanto a outra pessoa está totalmente, ela está com o seu ciclo, melatonina totalmente, os hormônios desalinhados, ela está adoecendo lentamente. Então são dois cenários bem conflitantes. E essa sua falta de energia, essa coisa que você falou que se sentiu exausto, porque realmente nós recebemos sexta-feira alarme, o celular começou a tremer, alarme de tempestade, você já começa a ficar preocupado. Daí você vê cenários no Paraná, eu achei que fosse a inteligência artificial fazendo aquele vídeo, quando eu fui ver era real. Então, tem acidentes acontecendo, você fica na situação de luta e fuga, onde você fica com as amígdalas cerebrais hiperativas aqui, porque você está no medo, aumenta a ansiedade, diminui respiração. Então, você fica no estado de luta constante. Então, como relaxar diante desse cenário? Então, realmente, esse cansaço que você está me dizendo é por toda essa tensão. Estou em São Paulo, aviso de tempestade, você está ciente do que está acontecendo, então é muito desgastante. Então, parece que você caminhou, andou quilômetros ali com carga nas costas. Então, e a hora que você vai dormir, você não relaxa o suficiente, porque o seu corpo ainda está liberando aquele cortisol, que ainda continua por horas na sua corrente sanguínea. Então, olha só como o cenário pode mudar, é conflitante, né? Você pode mudar com um alarme que toca no teu celular, já muda totalmente a sua fisiologia corporal, e isso está na nossa corrente sanguínea, isso está adoecendo a gente, isso nos deixa em alerta, e isso faz com que a gente deite e não descanse, Roberto.